Agora, falando diretamente sobre a gestão da senhora, a senhora assumiu o cargo em março do ano passado, agora prestes a completar um ano à frente. Qual o balanço que a senhora faz entre desafios e avanços, né, à frente da Defensoria? Nossa, os desafios são enormes. Por mais que eu tenha um histórico de 23 anos como defensora pública da Bahia, tenha vivenciado, Camila, a Defensoria Pública da Bahia num patamar muito inferior ao que nós nos encontramos hoje, né? Eu costumo dizer que nós chegamos no momento em que nós tínhamos verdadeiros heróis e heroínas da resistência ali, segurando, né, os fundamentos, as fundações da Defensoria Pública da Bahia. Mas de lá para cá, eu tenho um orgulho muito grande de ter feito parte de uma história institucional que só vem mostrando o avanço e a importância da nossa instituição. Não só para os seus membros, para os seus servidores, estagiários, mas também para as pessoas que buscam a Defensoria Pública, ampliando o seu leque de atuações e de atribuições. Mas, veja, para uma instituição que é constitucionalmente vocacionada à defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, social, o desafio numa sociedade que ainda é tão desigual socialmente, em que a fome ainda é uma realidade para o nosso povo, nos nossos desafios e a nossa criatividade com um orçamento que ainda não corresponde à necessidade da instituição ou dessa missão institucional é muito grande, né? Então, de fato, para uma gestora de defensoria pública, talvez até mais do que para um gestor do Ministério Público ou do Poder Judiciário, nós temos que ser bastante criativos. Temos que fazer com que as nossas ações elas sejam muito dialogadas também com as representações da sociedade civil. Não à toa a Defensoria Pública é a única instituição do sistema de justiça que possui uma ouvidoria externa, né, composta, formada por uma pessoa da sociedade civil, alguém que traz para dentro da instituição esse olhar do povo, as demandas do povo, e a partir daí a gente constrói a nossa proposta orçamentária também com um orçamento participativo, identificando quais são as áreas que a população indica como as prioritárias para o investimento da Defensoria Pública e fazer com que nós tenhamos cada vez mais capacidade de dialogar com os poderes aqui no estado da Bahia, mas também nacionalmente na esfera federal, buscando fortalecer, robustecer o nosso orçamento, buscando também as parcerias que são necessárias para dizer, olha, aqui a gente só consegue construir se cada instituição fizer a sua parte, cumprir o seu papel. E tornar essa missão, digamos assim, um pouco menos dolorosa, né? O exercício de um espaço de poder por uma mulher é muitas vezes doloroso. Não deveria, mas é. Nós ainda passamos, e isso não é um traço só meu, uma vivência só minha, né? Por momentos em que nós estamos em locais, em ambientes em que nós somos a única mulher, por exemplo, a participar. E é evidente que as conversas, né, até você encaixar os argumentos, até você se sentir tranquila num ambiente como esse, demora um pouco até as coisas prosseguirem. Então, é um exercício também que eu tenho feito, né, pessoalmente e como chefe da Defensoria Pública. E mais ainda, falar de uma instituição que ainda é desconhecida por grande parte da população. Se você me perguntasse hoje qual é o maior desafio que a minha gestão tem à frente da Defensoria Pública, é tornar a instituição mais conhecida por parte da população. Isso que eu ia perguntar para a senhora. A senhora acredita que existe uma espécie de preconceito ideológico, digamos assim, bem aspiado, não é? Mas sobre o que é a Defensoria, qual é o verdadeiro papel do que é a Defensoria, se é que existe esse preconceito, se isso afeta negativamente, né? De que forma isso afeta o desempenho, o trabalho de vocês? A Defensoria Pública padece, talvez, do mesmo preconceito, e aí preconceito no sentido de desconhecimento, de visão mesmo preconcebida, do serviço público como um todo, mas especificamente aquele serviço público que é voltado para as populações mais vulnerabilizadas, que têm as suas vidas mais precarizadas. Então, a ideia que se tem sobre um serviço gratuito, integral, a este público, normalmente é visto como, muitas vezes, como um assistencialismo, como algo que não merece tanta importância, que pode ser substituído por outros modelos, e a Constituição Federal foi muito, como é que se diz, determinante nesse sentido, de que, para a nossa realidade brasileira, era preciso que houvesse uma instituição com um caráter permanente, né, com a continuidade dos serviços assegurados, com a integralidade de atuação. Eu retornei semana passada de Brasília
fazendo exatamente um trabalho na nossa representação lá, fortalecendo a representação da Defensoria Pública em Brasília, nos tribunais superiores, porque uma pessoa de lá do interior de um povoado de Santa Maria da Vitória precisa saber que ela tem a possibilidade de defender seu direito lá no judiciário local, se precisar, no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, mas também no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa é a importância, o tamanho do que é essa instituição, do serviço que essa instituição presta, ainda é desconhecido. Muitas vezes é minimizado com aquela pessoa que faz a defesa criminal somente, ou aquela pessoa que faz a ação mais de alimentos, não percebendo que uma ação de alimentos tem uma importância decisiva na vida das pessoas. Não percebendo que a defesa criminal pode evitar uma injustiça, pode evitar a entrada de uma pessoa inocente dentro de um sistema que é tão permeado por circunstâncias e por organizações que, infelizmente, hoje são uma realidade no Brasil. Então, é isso. Este é o desafio da Defensoria Pública, mostrar o tamanho da sua grandeza, mostrar a complexidade também da sua atuação, né? Desde 2007, a Defensoria Pública também foi alçada a instituição que tem legitimidade para fazer a defesa dos direitos coletivos. Isso não é à toa, não é só a Defensoria Pública que tem, nem o Ministério Público. Outros entes possuem essa legitimidade para ação civil pública, para tratar, digamos assim, coletivamente as demandas. Mas a Defensoria recebeu esta atribuição e também este dever pela quantidade de pessoas que nós atendemos, pela quantidade de demandas repetitivas que nós muitas vezes recebemos e no potencial desse instrumento, que é uma ação coletiva, de poder resolver de uma única vez, através de uma única judicialização, de uma única movimentação de toda essa máquina do sistema de justiça, uma única vez para beneficiar um coletivo de pessoas. Então, normalmente, essa legitimidade da Defensoria Pública precisa ser celebrada por todos os entes e, inclusive, pelo sistema de justiça, porque é uma forma também de nós tornarmos ele mais eficiente, digamos assim. Mas é isso, tem algumas incompreensões ainda em relação ao trabalho que nós fazemos e é preciso a cada dia esclarecer. Então, assim, trazer à luz qual é o objetivo mesmo da Defensoria Pública e o fato de o serviço que ela presta não ser semelhante, não ser igual a nenhum outro serviço de assistência jurídica gratuita. Isso aí é que é importante da gente definir. No senso comum ainda existe o rótulo de que é defensor de bandido, né? Se associa muito à atuação na área criminal e execução penal, mas eu queria que a senhora destrinchasse um pouco mais. A gente vê ações da Defensoria, mutirão de reconhecimento de paternidade, nas penitenciárias, igual a senhora citou aí. Eu queria que a senhora destrinchasse um pouco mais, né? E para quem está assistindo a gente, talvez não saiba, de fato, como acessar a Defensoria. Eu queria que a senhora comentasse. Olha, você está falando com uma pessoa que é apaixonada pela instituição. Então, a missão da Defensoria Pública, eu acho uma das mais belas, porque você tira da invisibilidade, você tira da invisibilidade jurídica mesmo, pessoas, mulheres, homens e crianças que, sem a nossa instituição, não conseguiriam acessar seus direitos, não conseguiriam ter a sua existência sequer reconhecida. Nós temos feito um trabalho muito grande após a chegada da nossa unidade móvel, né, o funcionamento da nossa unidade móvel. Nós construímos uma experiência no estado da Bahia que é diferente de todas as defensorias e instituições do Brasil. Nós temos o único serviço de itinerância que ele é contínuo. Nós não deixamos de realizar as itinerâncias, nós temos uma programação de itinerâncias em diversas áreas da Defensoria Pública. E isso faz com que, Camila, por exemplo, nós não estejamos só nos grandes centros, nós estejamos também em outros locais, em outros espaços do Estado, povoados, onde as pessoas sequer imaginavam que uma instituição do sistema de justiça ia chegar. A quilombos, nós chegamos a comunidades também ribeirinhas, né, fazendo o atendimento. Num dos nossos projetos que nós desenvolvemos em 2023, o chamado Interioriza, nós fizemos uma atuação numa comunidade indígena do Prado, em que nós entregamos mais de 70 certificados
certidões de nascimento para uma comunidade. Você imagina o que é 70 pessoas não terem a sua existência reconhecida pelo Estado brasileiro. Entendi. E, portanto, não tinham acesso a nenhum dos programas assistenciais do governo, não existiam para fins de estatística dos programas sociais, e, portanto, estavam alijadas de toda existência cidadã. Então, quando a Defensoria Pública chega a esses locais, quando ela traz esse exercício, e ali a gente, evidentemente, não chega só com isso, a gente chega resolvendo problemas relacionados à área de família, mas também chega discutindo problemas coletivos da população indígena na Bahia, identificando quais são, em que medida nós podemos apoiar as iniciativas e discutir os programas relacionados à regularização fundiária. Resolver problemas relacionados, por exemplo, à violência doméstica, que é muito comum em algumas comunidades mais distantes do nosso centro. Então, trazer discussões e um olhar absolutamente transversal daquele povo, daquela comunidade. Então, pense que eu tenho um orgulho imenso, eu diria um orgulho danado de poder conduzir uma instituição que tem essa capacidade de fazer também, ao mesmo tempo, uma campanha sobre o racismo na infância, como a gente tem trabalhado com escolas, com crianças, através de um instrumento poderoso que é a nossa cartilha institucional sobre a querida Bia. Trazendo também discussões na área de direitos humanos que geram, que estão na pauta do dia, como a violência institucional, a Defensoria Pública se posicionando também acerca de temas que são importantes, porque nós atendemos as pessoas das comunidades, as mães dos jovens que são mortos cotidianamente por conta da violência, atendemos também, por outro lado, os membros das corporações que respondem aos processos administrativos, disciplinares. Então, é uma instituição que ampliou a sua atuação nos últimos anos de forma bastante considerável e que, em determinados momentos, a gente precisa dizer às pessoas o que nós fazemos, né? Então, é uma atuação que, historicamente, acontece na área... A Defensoria Pública se inicia como uma instituição que faz a defesa criminal para a regularidade do processo penal, mas depois ela vai se ampliando. Nós chegamos à Defensoria Pública, atuação na área de família, e aí eu estou falando dos dois grandes eixos da Defensoria Pública da Bahia, mas eu posso falar brasileira. Sim. Né? O nosso maior local de atendimento é a nossa central de atendimento dos casos iniciais de família e também da área penal, porque nós absorvemos mais de 80% dos processos nas unidades criminais, judiciais criminais, e um pouco mais nas áreas de família também. Então, e se a gente coloca violência doméstica, atuação na defesa da mulher, nós atuamos na defesa do agressor para regularização, evidentemente, defesa do réu, mas também atuamos, ao mesmo tempo, na defesa das mulheres em situação de violência. Então, veja que é uma instituição que está encarregada de promover os direitos dos diversos grupos, mesmo quando eles estão em contraposição. Né? Então, é preciso que, às vezes, as pessoas dizem assim, poxa, mas a Defensoria é do Estado e vai entrar com ação contra o próprio Estado? Sim, porque está entre as suas atribuições fazer isso, a instituição ela é independente e autônoma exatamente para que nós possamos fazer a defesa das pessoas contra quaisquer entes, sejam do Estado, seja do município, contra pessoas privadas. Então, e, ao mesmo tempo, fazemos também, em algumas atuações, a atuação nos dois polos. Uma atuação de direitos humanos que, historicamente, a Defensoria Pública tem atuado de forma extrajudicial, realmente na defesa dos direitos das mulheres, na defesa dos direitos da população negra. E isso, nós caminhamos aí, eu acho que para uma consolidação de uma atuação de uma Defensoria Pública que tem sido paradigma para o Brasil. Por exemplo, a Bahia é a primeira Defensoria Pública que cria uma política de equidade racial e de equidade de gênero. E isso passou a ser um espelho para outras defensorias públicas brasileiras. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo para a sociedade que isso que a gente fala é aquilo que nós comentávamos anteriormente. Sim. Aquilo que a gente vocaliza para fora é também vocalizado para dentro. Né? Um trabalho histórico de implantação de uma política de cotas raciais de ingresso nos concursos da Defensoria Pública também, que é paradigma, né? Uma comissão de verificação que tem tido um cuidado, um zelo muito grande com o ingresso e com a gerando, digamos assim, reduzindo ao máximo a utilização indevida do sistema de cotas para ingresso na Defensoria Pública. Então, hoje você pega a fotografia das posses da Defensoria Pública e não raro, quando nós temos
um número maior de defensores. Nós temos, inclusive, 3 discursos diferentes, né? Nós iniciamos essa realidade da implantação das cotas raciais no concurso que deu posse em 2017 aos seus primeiros membros, com um discurso de posse de uma mulher branca, de uma mulher negra e de uma mulher com deficiência. Sim. Então, assim, eu acho que isso é um recado também que nós damos para a sociedade, das pautas que nós defendemos. E nesse campo também da pessoa com deficiência é algo que a Defensoria Pública tem feito ao longo dos últimos anos, buscando também cumprir o seu papel, né? Nós criamos dentro da Defensoria Pública uma central de Libras, porque nós trabalhamos muito com atendimento ao público. E a pessoa... Precisa ser acessível, né? Exatamente. A instituição ela precisa ser acessível e a pessoa não precisa estar acompanhada por outra pessoa, a pessoa com deficiência, para ser compreendida e ter o seu direito e acessar os seus direitos. E nós padecíamos um pouco. É evidente que o Estado tinha uma central que nós utilizávamos através de uma parceria, mas a Defensoria precisava também fazer o seu dever de casa, porque nós atendemos não apenas aqui na capital, mas nós atendemos também no interior. Uhum. Então, trazer esse olhar diferenciado, trazer também para a Defensoria, Camila, pela primeira vez, a inclusão de adolescentes com autismo no programa de estágio da Defensoria Pública. Essa prática ela foi reconhecida pelo Prêmio Inovare, em 2009, como algo, de fato, inovador e extremamente humanizado, num diálogo com a família do estagiário, num trabalho com as instituições que estavam ali encarregadas, digamos assim, da formação profissional dele, e ter a presença e o convívio com pessoas que são diferentes e, ao mesmo tempo, saber como cada presença dessa faz diferença na forma como a Defensoria Pública passa a atuar, passa a agir, passa a enxergar também o seu público. Então, nós crescemos muito com essas iniciativas também.